as notícias do estado e do Brasil, tá certo? Também as nossas redes sociais, nós estamos repaginados, especialmente para divulgar e informar você sobre os serviços relacionados ao Covid-19, o coronavírus, tá bom? Vamos atualizar os casos no estado, no programa de hoje. Também vamos falar sobre saúde, prevenção, cuidados e o mais importante, gente, o que é que eu quero de você aí de casa? Você que estava na live no Plantão Alagoas, se conecte com a gente aqui, ó. Já estou acessando o Facebook, TV Ponta Verde SBT, porque eu quero a sua participação. Acesse TV Ponta Verde SBT, já estamos ao vivo. De onde você está falando? Qual o seu nome? Em que cidade você está? E eu quero saber como é que você está passando por essa situação. Você e sua família estão tendo cuidado? Estão assistindo muito os noticiários? Me conte aí da situação que a gente vai interagindo aqui, ó. Já estou online, sim, com você. E obrigada pela companhia sempre, tá? No Tudo de Bom de hoje. Ontem, no fim da tarde, diversas autoridades do poder público se reuniram em uma coletiva de imprensa para discutir medidas que serão tomadas nas próximas semanas em Alagoas. Tem reportagem mostrando o que o governador Renan Filho determinou para o estado. Também vamos falar com um especialista sobre como proteger os idosos do coronavírus diante da primeira morte no Brasil, que foi a de um homem de 62 anos de idade. Tá certo? Vamos ver quais são as medidas para o público de maior risco, né, se prevenir contra o Covid-19. E ainda, gente, como é que as pessoas aqui na capital estão se comportando diante os fatos, hein? Nossa equipe foi até as ruas para saber sobre os cuidados e as medidas, né, que cada um está tomando, né? É prevenção, tem que prevenir sim, mas claro, sem pânico, né? Todo cuidado é necessário, mas sem gerar pânico aí na população, tá certo? Vamos então à nossa atualização diária da situação do coronavírus em Alagoas. Presta atenção, gente. Olha aqui o gráfico. Novo coronavírus Alagoas. É o seguinte, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, informa que Alagoas permanece com apenas um caso confirmado para o Covid-19, tá? Mostra aqui no mapa. No entanto, foram registrados 34 novos casos suspeitos para o coronavírus, segundo o boletim informativo divulgado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Então, o número mais que dobrou, né? Um pouco mais aí. Desse número que eu falei agora, em investigação, a maioria está localizada em Maceió, um em Arapiraca e mais um em Palmeira dos Índios. De ontem para hoje foram descartados 22 casos, tá bom? Ontem eram 16 suspeitos. Então, um caso confirmado no estado, 34 casos suspeitos, tá, gente? E diversas autoridades do poder público se reuniram em uma coletiva de imprensa para discutir medidas que serão tomadas nas próximas semanas aqui no estado de Alagoas. E o governador Renan Filho determinou a suspensão das aulas na rede pública de ensino e explicou que Alagoas passará a contar com um centro de testagem para o coronavírus, o que deve diminuir muito o tempo de espera para o resultado. Isso é ótimo, né? O resultado dos exames. Detalhes agora na reportagem da Estela Nascimento. Vamos ver. A coletiva imprensa reuniu o governador de Alagoas, o prefeito de Maceió, a presidente da AMA e o secretário de Saúde do estado. Todos lembraram de pontos importantes no trabalho de combate ao coronavírus. Hoje eu enviei mais cedo um ofício à Anvisa ratificando a proibição para parada de cruzeiros marítimos no porto de Maceió. Isso é também uma medida muito importante para que não recebamos pelo porto pessoas contagiadas pelo novo coronavírus. Fizemos recomendações de higienização a todos os órgãos do governo do estado, uniformizando os procedimentos daqueles órgãos que vão atender o público. Autorizamos campanhas educativas que vão ao ar na televisão, nas rádios,
nas redes sociais e de maneira presencial nas ruas. Na coletiva também foi anunciado o funcionamento de um centro de testagem para a detecção do coronavírus, que deve começar a operar em Alagoas a partir desta quinta-feira no LACEN. Isso vai agilizar o resultado dos exames, que pode sair em 48 horas. Os exames estão sendo feitos em São Paulo e demoram hoje 7 dias para ficarem prontos. Nós vamos reduzir isso para, no máximo, em 48 horas, nós termos os resultados desses exames aqui mesmo. Temos 960 kits para fazer testagens e o Ministério da Saúde nos garantiu que trabalhará nos próximos dias para enviar mais kits. Esses kits, pela estimativa da Secretaria de Saúde, dá para a gente testar durante os próximos 30 a 45 dias. Ao serem questionados se a rede pública de saúde está pronta para receber novos casos confirmados, 105 novas UTIs, esclarecendo para quem não compreendeu, talvez na última sexta-feira, não se trata de UTIs já utilizadas na rede pública estadual. São 5 novos espaços que estarão reservados e exclusivos para possíveis pacientes de coronavírus. Sobre os equipamentos de proteção individual da capital, o prefeito tranquilizou a todos. Nós temos hoje em estoque mais de 1.500 recipientes com álcool em gel e já foi solicitado mais. Então nós temos sim estoque. Falta a direção da unidade de saúde fazer o contato com a farmácia central e solicitar esse tipo de insumo. Também foi anunciada a formação de uma comissão de fiscalização do governo para o enfrentamento do coronavírus e feito um alerta para que as pessoas que precisam se vacinar não deixem de se imunizar contra o H1N1 a partir do dia 23 de março. Quando você vacina o cidadão para a influenza, ele já não tem, se ele passar a ter depois os sintomas de gripe, possivelmente esses sintomas serão Covid-19 e não gripe, porque ele foi vacinado para a influenza. De maneira que é importante que, sem alarde, sem aglomeração, nós façamos uma vacinação que chegue a todos os lugares para que a gente veja reduzir os sintomas de influenza nas pessoas. E se essas pessoas vierem mesmo assim a desenvolver um sintoma de influenza, talvez aí seja Covid-19, o novo coronavírus. Quanto à preocupação econômica, já que o turismo pode ser prejudicado com a suspensão de navios que chegam à capital, nós fizemos já 3 cenários para o ano de 2020. Um cenário com o Brasil crescendo 1%, que na minha opinião é o cenário mais otimista no momento. Um cenário com o Brasil crescendo nada e um cenário com o Brasil crescendo menos 1%, ou seja, tendo uma involução de produto interno bruto. Isso apresentou uma redução de arrecadação nos 2 cenários, em que o país cresce menos. Isso certamente significará em desemprego. Por isso é fundamental que o governo federal possa fazer um trabalho forte para que a gente não deprima tanto a nossa já combalida economia. Voltar a atenção também para a economia, né, gente? E tentar também buscar ajudar as empresas de pequeno porte, que são as que mais vão sofrer aí nesse período. Vocês viram também, atenção, à vacinação, né, que acontece dia 23 de março, a vacinação da H1N1, tá bom? Fica aí o recado. Chegou o momento agora de falarmos com um especialista sobre como podemos proteger os idosos contra o coronavírus. Hoje o bate-papo é com o gerontólogo Crismédio Costa, que é especialista no estudo do envelhecimento. Ele já está aqui com a gente no nosso estúdio. Boa tarde, Crismédio, tudo bem? Boa tarde, Monique. É um prazer. Olha, agradeço muito, tá, a sua presença. E vamos então esclarecer a quem nos acompanha, para você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, participe, envie sua pergunta para o nosso Facebook, TV Ponta Verde SBT. Primeira pergunta, Crismédio. A gente sabe que os idosos estão, né, no público de maior risco para o contágio do Covid-19. Então, muito se fala sobre isso, é o que a gente mais tem visto. Qual a orientação, né? E por que eles estão aí neste grupo de risco? A primeira orientação é mantê-los serenos, tranquilos e cuidados, né? É tudo de bom cuidar, mas cuidar com serenidade, para não causar um pavor.
As pessoas idosas, a partir principalmente dos 70 anos, fica mais frágil o coração, o pulmão e outros órgãos. Então requer um cuidado redobrado, né? E a população mundial está envelhecendo. Hoje o Brasil é o sexto maior população, tem a sexta população idosa do planeta, né? É um alerta também que o vírus traz para a gente, quais as políticas públicas de cuidado daqui para frente, né? E mantê-los em casa, eu não diria no isolamento, mas em casa, de alguma forma tendo a atenção da família, da comunidade, porque nessas horas a solidariedade e o afeto faz toda a diferença também. Muito bem, né, gente? Sem pânico, porque a gente sabe que quando se trata de idosos, pode gerar aí todas essas notícias, pode trazer ansiedade, um medo, até uma depressão, não é verdade? Então, tem que ser passada a informação da maneira correta para eles. Sim, também tem essa questão. É refazer, dar um novo sentido à forma de estar em casa, né? Mudar a rotina, tentar fazer com que eles, quem sabe, organizar o álbum das fotografias de família, falar com os netos. Hoje tem a tecnologia que facilita muito isso, né? Ter o apoio do vizinho, se eles precisam diariamente ir à farmácia ou supermercado, alguém da comunidade ou da família se coloque à disposição, mas não se afaste, porque o fato de estar em casa já causa um certo desconforto, né? Então, tendo a comunidade, tendo a família, tendo o apoio do poder público, traz uma sensação de bem-estar e de segurança. A gente trouxe esse tema, né, falando sobre esse grupo de risco hoje, gente, porque a primeira morte no Brasil foi a de um homem de 62 anos, não é? E a gente vê que os idosos, sim, estão recebendo essa notícia e se assustando, como a gente acabou de falar. É porque a disseminação mostra, né, gente, que é mais rápida na população acima dos 60 anos. Como a gente explicou, porque, Crismédio, a gente pode adiantar para as pessoas que estão com esse medo os cuidados básicos, não é? É uma questão de preservar a vida, entendeu? Então, se a gente sabe que eles estão no grupo de risco, é o maior grupo de risco, é apenas preservar. Né? Vai passar, é uma fase que está passando essa quarentena, então tem uma maneira de ver isso de uma forma positiva em casa, né? Vendo um cinema, e isso é preciso estímulo da família, dos profissionais. Agora, se surge algum sintoma, aí procura um médico, um infectologista ou geriatra, mas enquanto não surge, procure viver tranquilamente, se desliga da TV um pouco, dos meios de comunicação, porque eles estão ali mais tempo e mais tempo vão ouvir falar no vírus. Pois é, gente. E as recomendações são as recomendações básicas, né? Higienização, evitar o contato, abraço, beijo, lavar as mãos com sabão e água e usar o álcool em gel. Você acredita que todo mundo está tomando essas medidas? Quem convive com essas pessoas acima de 60 anos de idade tem que tomar bastante cuidado também, né? Todo mundo em geral, mas quem tem mais convivência, ainda mais passar informação para eles, né, da maneira correta de higienizar e tudo mais. Pois é, você tocou no ponto fundamental. Então, o fato da recomendação de estar em casa não significa que estão protegidos. Sim. Estando em casa, mas se cuidando, lavando bem as mãos, evitar tocar nos olhos, na boca, antes de lavar as mãos. E esses cuidados básicos são necessários mesmo ficando em casa. Vamos repetir aqui uma coisa muito importante, gente. Nada de pânico, né? Porque o medo gerado é prejudicial, sim. Né? A informação deve ser passada para eles da melhor maneira possível. Porque, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, a ansiedade, o pânico, até mesmo uma depressão, né, pode vir a acontecer com os idosos, com nós jovens também, porque ninguém está livre, né, do mal do século. Então, vamos manter a calma, sendo bem informados e nos mantendo, né, com esses meios que a gente tá vendo aí. Toda a higienização possível. Crismédio, sobre a quarentena, muitas pessoas disseram, nossa, quarentena 40 dias. Não é bem assim também. Não. A quarentena você precisa estar só resguardado e acompanhando como é que está o andamento e a passagem desse vírus, porque está passando. Então as pessoas, eu percebo que estão conscientizadas,
A gente percebe nitidamente aí nos meios públicos e privados, estabelecimentos, que há um número menor de pessoas, isso é um sinal de que estão preocupados com isso, né? E com relação às pessoas idosas, evitem fazer visitas às instituições de longa permanência. Com relação às igrejas, também tenham cuidado, de casa é possível viver a sua fé. E os cuidadores e familiares tentem tirar o foco para que a pessoa fique mais tranquila e não se apavore, porque tudo passa, né? E o cuidado é tudo de bom. É tudo de bom, realmente, Crismédio. E olha só, com a situação, né, gente, de risco, muitos jovens estão se solidarizando e ajudando os idosos. Já viralizou na internet, da melhor maneira possível, bilhetinhos em que as pessoas se propõem a ajudar o grupo de risco. Separamos algumas imagens para vocês. Vamos ver a primeira? Olha só esse primeiro bilhetinho. Olha só o que escreveu, Crismédio. Queridos vizinhos mais velhos, se precisarem de algo da rua, podem contar comigo, né? E ele diz, como é que diz? Fiquem seguros em casa e diz o número do apartamento, deixa o telefone também. E se não estiver se sentindo bem, pode deixar bilhete. Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Mais um bilhetinho fofo que viralizou na internet. Se você tem mais de 60 anos, posso ir ao mercado para você, sem problemas ou custo. Só me avisa antes para me programar. Olha que coisa linda. Isso se chama amor. E com amor vai longe. Vamos mais um? Aí na internet, tá aí nos Estados Unidos, né? Acho que foi uma das primeiras fotos que viralizou na internet, onde ela também se propõe a ajudar os mais velhos e tem mais fotos dela levando os alimentos nas casas dos vizinhos. Tem mais? Essa foi a última. Então, esse ato mostra a corrente do bem que está aí também sendo gerada. Despertando a sociedade, né, para a questão do cuidado. O cuidado hoje a gente trata planetário. Se o vírus que você não consegue enxergar consegue causar uma dimensão dessa de preocupação, imagine outras coisas, né? E transformando pessoas em anjos. Então você pode ser o anjo bom na vida daquela família, naquela comunidade, no residencial, mas como você falou, trate disso com a maior serenidade possível para não causar pavor. Pois é, isso vai passar, nós vamos ficar, se Deus quiser. Tranquilos, não é verdade, Crismédio? E preparados para cuidar melhor. Muito bem, obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, foi tudo de bom Foi estar ótimo. aqui aprendendo e partilhando o saber. E que bom, né, poder passar isso pro pessoal de casa, pro pessoal da melhor idade também. Certo? Intervalo bem rapidinho. Na volta, gente, vamos saber como as pessoas aqui na capital estão se comportando diante desses fatos, né, sobre o coronavírus. Nossa equipe foi até as ruas saber sobre as pessoas já estão tomando as medidas corretas, usando álcool em gel, higienização, prevenção. Depois do intervalo, tá? Tô aqui te esperando.